A gente está indo agora na PRB3, que foi a sua primeira emissora trabalhando aqui na cidade. Então vamos começar falando um pouco da sua vida. Quando que você começou a se interessar pelo rádio? Ainda garoto, eu morava no Morro da Glória, na Rua dos Artistas, e gostava muito de jogar botão com os meus colegas de rua. E ouvindo a Rádio Nacional do Rio de Janeiro também, que era a época de ouro do rádio. Sempre gostando muito de futebol. Aí eu jogava botão e ia narrando. E gostava depois de transmitir jogo no banheiro também, tomando banho. Aí me deu vontade, fiz um teste na PRB3. O Mário Helênio era o chefe de esportes. Mário Helênio gostou da minha participação num programa esportivo que tinha 6h30. E a partir dali ele falou, volta amanhã. Fui voltando, fui ficando. E me tornei narrador esportivo, que é a minha especialidade, embora eu tenha feito várias outras coisas, né? Transmiti eleição, apresentei programa musical, programa jornalístico. Então eu tenho muita facilidade de improvisar justamente por causa disso, pelos tempos que estava em Juiz de Fora e pela narração esportiva que exige muito improviso. Como a Rádio Industrial tomou conta da audiência, disparada a audiência, a PRB3 foi vendida para os diários associados e para aqui veio um cidadão mandado pelos diários associados para fazer da PRB3 o que era industrial. Porque quando a industrial tomou conta, a PRB3, que era no Parque Alfred, continuou fazendo aquele vamos ouvir e acabamos de ouvir. E enquanto isso a industrial estava transmitindo tudo, ao vivo. Futebol ao vivo, carnaval ao vivo, missa ao vivo, tudo ao vivo. Transmissão de júri, os grandes júris que tinham na cidade eram transmitidos pela industrial. Aí a B3 precisou também de saber. Ou parava, ou então seguia o mesmo caminho. E acabou seguindo o mesmo caminho, Juiz de Fora ganhou com isso. Olha, a Industrial foi uma grande emissora de Juiz de Fora, que tinha uma audiência muito grande. E nós não perdíamos audiência para as outras emissoras. E devido à onda curta nossa muito boa, 49 metros, a gente recebia muitas cartas de São Paulo, Brasília, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, vários estados brasileiros mandavam correspondência. O Industrial tinha um jingle muito bonito, que era rodado quase que de hora em hora, enquanto você se diverte ao trabalho. Esse é o lema da sua Industrial. Música, esporte e informação, a primeira em rádio e televisão. E quem viveu plenamente esse lema da Rádio Industrial foi Natálio Luiz. Quando veio para Juiz de Fora, antes de se tornar um radialista conhecido, ele trabalhou numa quitandinha em frente à Rádio Industrial, antes de ser descoberto. Um dia chegou um funcionário da rádio lá, Cláudio Tempônio. Esse rapaz foi lá, comeu uma banana e disse assim, saiu uma reportagem do senhor numa revista aí. Você não quer fazer um teste de radioteatro, não? Fui fazer o teste e eles me deram o primeiro ator. E você também contracenou com o Natálio Luz, né? Como que foi aquela época? Ele já trabalhava em teatro no Rio, porque ele é aquele ator mesmo. Mas ele, com aquela simplicidade dele, aquela coisa, ele foi na rádio. Então o dono da rádio, agora você vê, eu, pobrezinha, que não sabia de nada, entrei na novela de gaiata, como falavam antigamente, puseram eu para contracenar com o Natálio para ver se ele tinha condições de ser ator. Hoje, depois daqui, nós rimos muito. E ele veio e fez o teste, claro que passou, né? E ele conta isso até hoje. Eu que servi de âncora para ele poder entrar como ator. E aí nós éramos os principais. Ele e eu, a gente sempre contracenava, sempre como mocinho. Natália é fora de série, aquele teatro, radioteatro, para ele não tem vez, não. É uma criatura espetacular. E o senhor disse que trabalhou na Rádio Industrial. O senhor também trabalhou na PRB3? Na B3, eu fui convidado pelo Paulo Emerick, mas isso muito tempo depois, para ser um diretor de programação. A B3, ela era dos associados. E ele, como ele tinha me convidado para ser o diretor de programação, e os diários associados exigiam, a lei não permite que o diretor não seja brasileiro. Eu era italiano, tive que me naturalizar. Fiz muito tempo de rádio, mas aí no auditório, não no radioteatro. O radioteatro tinha acabado nessa altura, sabe como é que é? Porque chegou a televisão levou o pessoal, todo aquele material feito no rádio,
para a televisão. A Rádio Industrial transformou a história do rádio em Juiz de Fora. Um grande exemplo disso foi o noticiarista T9, que ia muito além dos aparelhos de rádio. Ele tinha força para parar o público que passava pelo calçadão e indiscriminadamente levava informação para a população de Juiz de Fora. A Industrial também foi importante ao conduzir o seu noticiarista T9, e esse nome é em função do prefixo da emissora, ZYT9. O noticiarista T9, nas suas várias edições por dia, era transmitido também através de 2 cornetas, 2 alto-falantes para o calçadão. Tinha um relógio redondo da drogaria americana no meio do calçadão, então ficava uma corneta apontada para a Batista e outra apontada para a Avenida Rio Branco. Ele acontecia em várias edições por dia, se não me engano, 7 da manhã, 9, meio-dia, 4 ou 5 da tarde, 9 da noite. Umas 6 edições diariamente, em que naquele momento o operador, através de uma chave, acionava os alto-falantes, as cornetas, né? Aquele alto-falante mais rústico, e o pessoal que estava ali passando nas imediações conseguiria ouvir com facilidade também o mesmo noticiário que era transmitido para os aparelhos de rádio dos ouvintes em casa. Por que ela chegou ao fim? Acho que tudo tem seu prazo de validade, né? A Rádio Industrial, TV Industrial, pertencia à organização Sérgio Mendes, né? O Dr. Sérgio faleceu, depois um outro filho, o Gudesteu, também faleceu. Consequentemente, deve ter sido uma decisão de família. A TV foi vendida para a Rede Globo, para a TV Globo, e a rádio foi vendida para um grupo de São Paulo, Rádio Capital, que posteriormente vendeu o canal para um setor da igreja evangélica, se não me engano. Como o senhor veio parar aqui em Juiz de Fora? Um daqueles empresários pensava atrações, que juntou uma trupe. Nós fomos excursionar pelo norte do estado do Rio, sul do Espírito Santo. Entramos em Minas Gerais. Quando chegou em Muriaé, nós brigamos. Eu tinha uma irmã que morava em Juiz de Fora. Eu fui visitar minha irmã. Depois de uma semana me dizendo como era Juiz de Fora, que nós estávamos parados ali na esquina do Palace. E ela disse assim, Juiz de Fora é tudo que você quer. Aqui nessa rua mesmo, está vendo ali, ó, a Rádio Industrial de Juiz de Fora. Ali, o Diário Mercantil. O Teatro Central, Juiz de Fora com uma população de 20 mil, 10 mil habitantes, com um teatro daquele. Eu digo, poxa, essa comunidade é intelectualizada, né? E eu fiquei assim, apaixonado por Juiz de Fora nesse aspecto. Como o Natálio chegou a Juiz de Fora, você já sabe. Que tal conhecer o caminho inverso? O Maurício saiu aqui da cidade rumo ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fiz um teste na TV Educativa, hoje Rede Brasil, fui aprovado e comecei a transmitir jogos de futebol pela TV Educativa. E eu gostava mesmo de transmitir rádio, que eu acho que o rádio leva mais emoção, porque no rádio você tem que criar a imagem, né? A televisão, o telespectador já tem a imagem ali. E na TV Educativa, me tornei um grande amigo do Luiz Mendes e na época o José Carlos Araújo estava saindo da Rádio Globo e indo montar uma equipe na Rádio Nacional. Então Luiz Mendes me apresentou o José Carlos Araújo, eu cheguei lá, ele me contratou na hora, né, porque ele já tinha ouvido e visto transmissões minhas na televisão e sabia que eu era do rádio. Daí fiquei na Rádio Nacional do Rio, isso foi em 1977. Fiquei na Rádio Nacional do Rio até 1984 e no início de 85 eu fui para a Rádio Globo, que fiquei na Globo até 2003 também como locutor esportivo. Em 2003 retornei a Juiz de Fora. E agora sobre algumas curiosidades. A gente sabe que pela sua irreverência na locução de rádio você ganhou um apelido diferenciado. Qual que foi esse apelido? Foi Danadinho, mas esse apelido eu criei, esse bordão, né? Para quem faz o gol, né? O fulano de tal faz o gol, vai lá, por exemplo, o Romário faz um gol, eu grito, ele é danadinho, foi lá e deixou dele. Como outros bordões também que criei, ele deu um jeitinho e entrou na casa do vizinho. Lá vai o Dedé na pontinha do pé. Ah, mas que joguinho gostoso no Maraca. São bordões que eu criei. E o danadinho a que você se referiu, eu criei quando fui para o Rio para o jogador que faz o gol, como eu disse. Mas acabou o feitiço virando contra o feiticeiro. Os meus
meus colegas de rádio começaram a me chamar também de Danadinho, e assim ficou. No próximo bloco você vai conhecer mais um talento do multiartista Natálio Luiz. Sai daí. Mosaico volta já. A tradição de um bom lugar para você e sua família conhecerem a boa culinária faz toda a diferença. Desde 1929, o Procopão oferece esse diferencial, sempre inovando, sempre oferecendo a você o melhor da culinária. Não é por acaso que o Procopão é um dos maiores ganhadores de prêmios da gastronomia juiz-forana. Confira esse sabor especial que só o Procopão oferece, o Bar da Tentação. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.